Bom dia, você que nos assiste nesse nosso imenso Amazonas. Vamos dar início a mais uma atividade nossa. Hoje vamos estar falando sobre política de garantia de preço mínimo. Eu sou Luiz Rocha, atualmente eu sou gerente de apoio à produção florestal não madeireira aqui no IDAM Central, onde vamos estar trabalhando praticamente aí em 30 municípios onde a gente tem técnico florestal, mas isso não significa dizer que onde nós não temos técnico florestal a gente não possa ter atividade. Então, é de abrangência dos 62 municípios para que a gente possa estar atuando. Então, aonde temos unidade do IDAM e temos extrativistas que a gente possa dar assistência, então a gente, independente de ter técnico florestal ou não, a gente pode sim fazer a política para que o maior beneficiado seja o nosso extrativista. Então, você gerente do IDAM que nos assiste, a técnico, a extrativistas, agricultores, enfim, ao nosso bom dia. Anotem algumas dúvidas, algumas coisas que vocês tiverem ao longo da palestra, que vai ter um momento de vocês fazerem as perguntas. Então, se surgir dúvida, que claro, deve surgir, vocês anotem que vai ter um momento em que a gente vai estar explicando para vocês as dúvidas que vocês tiverem. Eu tenho o colega aqui à minha direita, que é o Tiago, ele é da Conab e vai ser o meu parceiro aqui hoje nessa palestra, que vai estar explicando para vocês também o que é, ele trabalha na Conab, e ele vai estar explicando totalmente a política como aplicação. Então, é com você, Tiago. Obrigado, Luiz. Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia, Luiz. A todos que nos assistem, nos municípios do Amazonas. Meu nome é Tiago Maia, eu sou analista de operações da Conab. Atualmente estou como gerente de área da Conab, tá? Gerente da área responsável por trabalhar os programas da Conab, inclusive a PGPM-BIL, que é o tema da nossa palestra de hoje, tá? A Conab e o IDAM, aqui no estado do Amazonas, eles têm um termo de cooperação, e o IDAM nos auxilia na aplicação das atividades da Conab. Por quê? A Conab, infelizmente, ela não tem uma capilaridade muito grande no estado do Amazonas, A gente só tem uma unidade em Manaus, E nisso o IDAM é muito importante, porque o IDAM ele está em todos os municípios, Inclusive em alguns municípios ele tem mais de uma unidade, e isso para a Conab é fundamental, porque a gente não tem condição de estar lá na ponta, aí no seu município, onde as coisas realmente acontecem, onde precisa ter alguém capacitado, alguém com as informações, alguém que pode tirar dúvidas. E a gente está aproveitando essa estrutura aqui, está aproveitando esse momento para divulgar os nossos programas. Claro, a palestra vai ser especificamente sobre a PGPM-BIL, mas a gente vai aproveitar para falar sobre os nossos programas também, sobre os nossos outros programas. E eu queria convidar todos vocês a assistirem um vídeo agora que a gente vai passar, que explica o que é a Conab, qual é a abrangência dos trabalhos da Conab. O alimento que nasce no campo percorre um longo caminho até chegar à mesa dos milhões de brasileiros. E a Companhia Nacional de Abastecimento Conab tem papel fundamental neste processo. Vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Conab está presente em todo o país por meio de superintendências regionais e de unidades armazenadoras. A atuação da Conab antecede a decisão de plantar e vai muito além da comercialização agrícola. Sua missão é contribuir para a regularidade do abastecimento e garantia de renda ao produtor rural, participando da formulação e da execução das políticas agrícola e de abastecimento. Na agropecuária, a informação é determinante para o sucesso da atividade e a Conab possui uma diversidade de iniciativas no fornecimento de informações técnicas de qualidade ao produtor e geração de conhecimento sobre o setor agrícola. A companhia faz a previsão das safras brasileiras de grãos, café e cana-de-açúcar, utilizando modelos estatísticos e ferramentas de tecnologia de ponta, como o posicionamento por satélite, estimando quanto o país deve plantar e colher.
A Conab elabora, analisa e divulga os custos de produção agrícola, que são os principais parâmetros para estabelecer os preços mínimos e de referência dos produtos. A companhia analisa constantemente o mercado, avaliando as oscilações de preços e prevendo oferta e demanda de diversos produtos, tanto no mercado interno quanto no externo. A Conab possui um banco de dados composto por séries históricas de preços agropecuários, fruto de pesquisa realizada em todo o território nacional. O desenvolvimento do setor hortigranjeiro é outra importante atuação da Conab, que coordena a captação de dados relativos à comercialização de frutas e hortaliças realizadas pelas centrais de abastecimento brasileiras por meio do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro. As informações geradas, consolidadas em uma única base de dados, permitem análises e projetos que balizam as políticas públicas para esse importante segmento da agricultura. A agricultura desempenha papel relevante na economia brasileira. A Conab conta com um conjunto de ações e instrumentos que têm o objetivo de atuar para que o preço de alimentos básicos não suba muito, pesando no bolso do consumidor, e nem baixe tanto que comprometa a renda do produtor. É a política de garantia de preços mínimos. A Conab compra produtos agrícolas por meio de instrumentos como a aquisição direta do governo federal e contratos de opção. Ela forma estoques e vende na hora certa para regular o mercado. Para incentivar o escoamento da produção agrícola de áreas de concentração da produção para regiões deficitárias de produtos, são utilizados instrumentos como o Prêmio Equalizador Pago ao Produtor. Todo o processo de leilões de vendas de estoques e contratação de fretes é realizado por meio de seu sistema eletrônico de comercialização, garantindo transparência e melhor preço. Outra área estratégica é a armazenagem. A Conab possui uma ampla rede de unidades armazenadoras distribuída pelo país, atendendo aos agricultores e oferecendo suporte a programas destinados à segurança alimentar e nutricional. Seus armazéns são dotados de equipamentos para o processamento e guarda adequada de produtos. A companhia administra também o Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras, que traz, entre outras informações, os dados técnicos e operacionais dos armazéns, suas capacidades estáticas e as coordenadas da localização geográfica. O cadastro possui um banco de dados único no Brasil, que está disponível ao público, auxilia no planejamento do escoamento de safras e fornece ao produtor informação dos locais para o armazenamento de seus produtos. A execução de ações sociais, como o Programa de Aquisição de Alimentos, é também um importante foco de atuação da Conab. O PAA permite ao governo comprar produtos diretamente da agricultura familiar. Essa medida assegura preços remuneradores, gerando renda aos produtores familiares e promove melhorias na condição de alimentação das pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. A Conab também tem papel decisivo no Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar, que assegura aos participantes do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar um desconto no seu financiamento, que os protege de quedas excessivas no valor da sua produção. O preço de referência é definido com base nos custos de produção levantados pela Conab, que calcula ainda o valor do desconto a ser concedido, considerando os acompanhamentos de preços de mercado. A companhia também atua na conservação, preservação e uso sustentável dos recursos naturais, promovendo suporte à renda e ao fortalecimento econômico e social das comunidades de extrativistas e populações tradicionais. A política de garantia de preços mínimos para produtos da sociobiodiversidade desenvolve este papel. A Conab paga a diferença do valor aos que comprovarem que realizaram a venda de seu produto por preço inferior ao preço mínimo fixado pelo governo federal. No apoio aos criadores e às agroindústrias de pequeno porte, a Conab executa o Programa de Vendas em Balcão, que permite o acesso aos estoques públicos de produtos agrícolas por meio de vendas diretas a preços de mercado. O milho em grão é o principal produto comercializado, dando suporte aos pequenos criadores com insumos necessários às suas atividades econômicas. Outra importante ação é a doação de alimentos.
A Conab executa a distribuição de cestas que o governo federal destina às comunidades em situação de insegurança alimentar e nutricional, como indígenas e quilombolas, e também a populações atingidas por adversidades climáticas. Na área de cooperação humanitária internacional, a Conab atende refugiados e vítimas de desastres naturais com produtos oriundos da PGPM, principalmente arroz e feijão. Consciente de sua responsabilidade com a população brasileira, a Conab aprimora sempre seus múltiplos serviços e conta com um corpo de profissionais capacitados e comprometidos com a melhoria contínua de seus trabalhos. Democratiza o acesso a informações sobre abastecimento e agricultura, mantendo os dados à disposição em seu portal na internet. Todas as ações e programas executados pela Conab são constantemente fiscalizados e acompanhados para garantir o melhor emprego dos recursos públicos e a qualidade dos produtos e serviços prestados à sociedade. A atuação da Conab é ampla e diversificada. Prevê safras, provê estoques, escoa a produção, regula preços, harmoniza a oferta e demanda e distribui alimentos, indo muitas vezes aonde nenhum outro órgão público consegue chegar. É a Conab do tamanho do Brasil. E na essência de toda essa dinâmica está o cidadão, origem e destino de todos os esforços da Conab, empenhada em oferecer um serviço público de qualidade cada vez melhor para a sociedade brasileira no cumprimento da sua missão. Bom, é como o vídeo diz, né? É a Conab do tamanho do Brasil. Eu tenho aproximadamente 3 anos e 2 meses de Conab e até hoje, quando eu vejo esse vídeo, eu ainda me surpreendo. Eu fico, nossa, a minha empresa faz tudo isso. E realmente faz tudo isso, né? A Conab, ela tem programas extremamente abrangentes, tá? Programas que englobam toda a cadeia do setor primário, tá? Você verifica que tem venda de milho, que tem compra com doação simultânea, tem a PGPM Bio, que é o que a gente vai falar hoje aqui. São vários programas que a Conab tem para o agricultor familiar, né? E aí é importante citar que o agricultor familiar, gente, não é apenas aquele que planta, né? O agricultor familiar é também aquele que cria animais, é aquele que faz extração, né? Os extrativistas, pescador, remanescentes de comunidades tradicionais como quilombos e indígenas. Então, assim, a definição legal de agricultor familiar, ela é bem abrangente. E todo esse público é atendido para a Conab. A Conab está para esse público para gerar renda, para gerar oportunidades de trabalho, para garantir o abastecimento, para garantir que o agricultor familiar, mesmo lá em Santo Antônio do Içá, lá em Anori, nas comunidades ribeirinhas, ele vai ter uma renda, ele vai ter condição de, mesmo na localidade dele, mesmo no local onde ele mora, ele vai ter uma condição de ter o rendimento do seu trabalho, vai ter um escoamento para a sua produção. E tudo isso, né, faz parte do que a Conab trabalha aqui no Amazonas e em todo o resto do Brasil. Como vocês viram no vídeo, né, a Conab, ela tem uma abrangência muito grande. E agora, gente, a gente vai trabalhar especificamente sobre a PGPM Bio, que é o programa da Conab, do qual nós viemos falar aqui. A gente tem um vídeo agora, tá? Eu prometo que é um vídeo mais rápido, ele é mais curto, que vai ser é um vídeo bem didático, onde ele vai falar, vai explicar exatamente como é que funciona a PGPM Bio, quais são os produtos que são abrangidos na PGPM Bio e como é que é o mecanismo para você acessar esse programa, tá bom? Vamos lá. A Companhia Nacional de Abastecimento Conab é a empresa do governo federal, que é responsável por cuidar do abastecimento alimentar em nosso país e garantir renda para o produtor rural. A Conab está presente desde o plantio até depois do alimento ser comercializado, indo parar no prato de quem mais precisa. Entre as variadas atuações da Conab, uma merece destaque, pois vem ajudando muitos produtores extrativistas. É a política de garantia de preços mínimos para produtos da sociobiodiversidade, a PGPM Bio. Um programa que sustenta o preço dos seguintes produtos: açaí, andiroba, babaçu, baru, borracha extrativa, cacau extrativo, castanha do Brasil, carnaúba, jussara, macaúba,
mangaba, pequi, piaçava, pinhão, umbu e outros, que já estão em estudo. Na prática, funciona assim. Toda vez que o extrativista vender seu produto por um preço abaixo de um valor mínimo fixado, a Conab pode pagar a diferença com a chamada subvenção direta. Nesse período de existência, a PGPM-Bio já pagou em subvenção mais de 28 milhões de reais a produtores extrativistas de todo o país. Nos últimos anos, a Conab se juntou ao Ministério do Desenvolvimento Agrário para ampliar o acesso à PGPM-Bio. A política tem como finalidade gerar mais renda ao extrativista por meio de subvenção, fortalecer o desenvolvimento econômico e social das populações com atividade extrativista, reduzir o desmatamento, equilibrar o clima e proteger o meio ambiente com o uso sustentável de seus recursos naturais. Os beneficiários são produtores extrativistas e agricultores familiares pertencentes a povos e comunidades tradicionais e outros que contribuem com o uso sustentável da biodiversidade local. A Conab pesquisa os preços em todo o país e define a subvenção quando o mercado está pagando abaixo do preço mínimo. Para ter direito à subvenção, o extrativista deve solicitar ou emitir a nota fiscal. Se o valor pago estiver abaixo do mínimo, o extrativista apresenta para a Conab a nota fiscal com mais alguns documentos exigidos. A Conab paga a subvenção em conta corrente ou via ordem bancária. A subvenção é a diferença entre o preço mínimo fixado pelo governo e o valor que o extrativista vende seu produto. Mas o ideal mesmo é sempre que os produtos sejam vendidos por valores acima do preço mínimo. É simples participar do programa. Basta o produtor extrativista fazer seu cadastro, enviar para a Conab uma cópia do CPF e do RG, o extrato de declaração de aptidão ao PRONAF, a DAP, e uma das vias de nota fiscal de compra ou de venda para manter e até mesmo ampliar a política de garantia de preços mínimos. A Conab fiscaliza, a qualquer tempo, as operações de subvenção. Os extrativistas e as organizações devem colaborar, permitindo o acesso do fiscal e mostrando os documentos necessários. Apresentar o local de coleta do produto, fornecer informações para preencher o laudo de fiscalização e assiná-lo. Agora que você já sabe como se beneficiar com a PGPM-Bio, organize seus documentos para entregar na Conab e divulgue esta política para outros produtores extrativistas, seringueiros, quebradeiras de coco babaçu, agricultores familiares e outros que podem ser beneficiados por ela. Para mais informações, procurar a Conab em seu estado ou a delegacia do MDA. Bom, gente, eu espero que tenha dado para ter uma noção, né, uma ideia mais clara de como é que funciona a PGPM-Bio, tá? É um programa voltado aos extrativistas, tá? A Conab tem uma lista de produtos e a Conab define preços mínimos para esse produto. O que seria o preço mínimo? Seria o preço que o agricultor, o extrativista, teria que vender para ele ficar no 0 a 0. Né? Se ele vender naquele preço, ele não está tendo lucro, nem está tendo prejuízo. Se ele vender abaixo desse preço, ele tem prejuízo. Se ele vender acima, ele está tendo lucro. Né? A Conab faz visitas aos municípios, tá? Eu mesmo já participei de uma visita à Labre e Canutama para a gente definir o preço da borracha, tá? Então, eu vi como é que funciona, né? A Conab considera tudo aquilo que está relacionado à produção. Então, tem a diária do agricultor, tem o teçado que ele compra, tem o que ele paga no transporte, tem a comida que ele leva, roupas, os equipamentos para extração. Tudo que for envolvido diretamente na produção é considerado. Aí, a partir daquilo, a Conab define um preço mínimo, né? Tem uma metodologia já definida e ela vai verificar quanto que custa para produzir cada produto, né? E aí, toda vez que o agricultor familiar vender o seu produto abaixo desse preço mínimo da Conab, ele tem direito à subvenção. Tá? A gente vai ter uma apresentação de slides agora, onde a gente vai falar um pouco com mais calma sobre como é que é a PGPM-Bio. E aí a gente vai falar sobre quais são os documentos que você tem que apresentar para ter direito à subvenção, quais são os produtos que a gente trabalha, qual
quais são os preços de cada um desses produtos, tá? E a gente vai começar agora. Então, gente, o que é a PGPM-BIL? A PGPM-BIL é a Política de Garantias de Preços Mínimos para Produtos da Sociobiodiversidade. Então, você verifica aí que é necessário ter uma sigla, né? Porque o nome é bem grande, tá? Ela garante o preço mínimo de mais de 17 produtos extrativistas, tá? A gente vai já ver quais são os produtos que são daqui do Amazonas, né, que você pode acessar no Amazonas. E como eu falei, toda vez que o produtor, que o extrativista vender o seu produto abaixo desse preço mínimo, a Conab paga a subvenção, tá? É importante citar, gente, que a PGPM-BIL, ela trabalha com recursos direto do Tesouro Nacional, tá? Então, assim, a gente sempre teve devolução de recursos para o Tesouro, né? A gente sempre teve um orçamento e a gente nunca conseguiu atingir esse orçamento, né? Seja por falta de informação, seja por dificuldade de acesso. Aí a gente tem toda aquela questão do Amazonas, né? Logística, distância dos municípios para a cidade, às vezes a distância da própria comunidade para a sede do município, falta de conhecimento da política, muitas vezes a venda é informal, né? Não tem a nota fiscal, não tem a documentação. A gente tem até casos extremos no Amazonas, acreditem vocês, de muitas vezes o extrativista não tem sequer CPF e RG, e ele precisa desses documentos, né? Primeiro porque são documentos que todo brasileiro deve ter, e segundo porque a Conab trabalha com recursos públicos, então a gente precisa ter uma prestação de contas clara de todos esses recursos que a gente aplica. Então tudo isso são dificuldades que a gente tem no Amazonas, né? E a gente, através dessa divulgação aqui, desse trabalho conjunto com o governo do estado, a gente está tentando diminuir pelo menos esse gap da falta de informação, né? Tentando levar a vocês os procedimentos de como acessar a PGPM-BIL. Então, a PGPM-BIL, ela também é aplicada no Brasil inteiro, né? Assim como os programas todos os programas da Conab, tá? Preço mínimo, né? O governo federal informa qual é o valor mínimo para você vender os produtos sem ter prejuízo. É aquilo que eu falei, né? O preço mínimo é o custo de produção, aquilo que o extrativista gasta para ele produzir, para ele fazer a extração dos produtos, tá? A Conab, ela faz um acompanhamento contínuo do comportamento dos preços, tá? A gente faz pesquisa de preços de todos os produtos que estão na PGPM-BIL, a gente acompanha o preço deles no interior do estado, tá? A gente, através do IDAM, através de fornecedores, de associações, cooperativas, compradores, a gente faz uma pesquisa bem ampla para saber como é que está se comportando o preço dos produtos no interior do estado, tá? E o que acontece? A gente tem esse acompanhamento para a gente saber, porque assim, é possível, né, acontecer em outros estados das pessoas venderem os produtos num preço e na hora de emitir a nota fiscal, eles colocavam um valor abaixo, né? Para quê? Para você ter um valor maior de subvenção e você acabar recebendo mais. Só que isso é um crime, né? Para começar, você está fraudando uma política pública. E em alguns estados, a gente teve denúncias e foi feita investigação, né? A gente vai ver ali na frente como é que é essa questão da fiscalização. E chegaram a casos extremos de pararem a subvenção no estado, né? Então você, na hora que for acessar a política de garantias de preços mínimos, né, a PGPM-BIL, a gente solicita que você tenha essa consciência, né, de fazer o correto, porque você pode prejudicar não apenas a si, mas a todos os outros extrativistas do estado. E muita gente depende desse programa. A gente vai ver lá na frente como a PGPM-BIL chega a ser importante na geração de renda para o agricultor familiar. Pode passar. Tá. Voltando. Então, gente, o público-alvo
da PGPM-BIL, como eu falei, são os agricultores familiares, né? Todo aquele público que é atendido na definição legal da PGPM-BIL. Então, todo mundo que... na definição legal de agricultor familiar, perdão. Então, o que acontece? Você verifica aí que o público que pode ser atendido são agricultores familiares, assentados da reforma agrária, extrativistas, quilombolas, ribeirinhos, né? Todo esse público é atendido pela PGPM-BIL. Se você fizer a negociação do produto extrativo, você vai ter direito e vender abaixo do preço mínimo, você tem direito à subvenção. É importante citar, gente, que a PGPM-BIL ela é apenas para produtos extrativos, tá? Então, aquele que você planta, aquele que você faz o manejo, faz o acompanhamento, né? Ele não acessa, tá? Só são produtos florestais e extrativos, tá? A atuação da Conab no país da biodiversidade, né? Então a gente tem pesquisas dos preços pagos aos produtores, né? Como eu falei para vocês. A gente tem também análises de mercado, a gente faz relatórios mensais sobre a conjuntura dos produtos, né? Como é que está o mercado, como é que é o escoamento, o Amazonas produz muito, produz pouco, como é que está sendo o pagamento aos extrativistas, tudo isso entra nos relatórios de conjuntura, né? A gente faz também propostas de preço mínimo, né? É importante citar, gente, que caso você tenha um produto, né, que a Conab definiu um preço mínimo, mas se você achar que aquele preço não está atendendo, você pode fazer solicitações, faz uma nota técnica, a Conab também é sensível a isso, a fazer essas alterações nos preços, tá? Não é algo fixo que vai morrer daquela forma, tá? E a gente também faz divulgação, né? Através de visitas nos interiores, a gente tem recursos para fazer divulgação em alguns municípios. A gente, obviamente, não tem condições de estar em todos os municípios do estado do Amazonas, né? E para isso é fundamental essa atividade que a gente está tendo agora aqui, de fazer uma divulgação através da internet, através de comunicações de maior escala. Isso ajuda a gente a economizar e fazer uma divulgação também, tá? Então, quais são os desafios para a gente comercializar os produtos da PGPM-BIL? Primeiro, a informalidade, né? Como eu falei para vocês, muitas vezes, e isso acontece bastante no Amazonas, principalmente, a venda é feita sem nota fiscal, sem recibo, né? E para você acessar a PGPM-BIL, você precisa dessa documentação, tá? A gestão de associações e cooperativas, tá? Na PGPM-BIL, você pode acessar ela tanto por associações cooperativas como de forma individual, né? Isso é diferente porque outros programas da Conab você só acessa através de associações cooperativas. E a PGPM-BIL você pode fazer por uma entidade jurídica, né, associação cooperativa, ou pode fazer individual, de você diretamente com a Conab. Isso é uma facilidade do programa que ajuda muito, porque muitas vezes o ribeirinho não está associado, né, mas mesmo assim ele vai ter acesso ao programa. Outro problema que a gente tem é a baixa escala e a pulverização da produção. Então, muitas vezes, o produtor extrativista, ele tira um produto, tira uma quantidade que não vale a pena para ele se deslocar até a sede do município para tirar uma nota fiscal, para depois se deslocar, entregar a documentação até a Conab. Então tem que ver, ele muitas vezes faz essa conta e o valor que ele vai receber de subvenção não compensa o que ele vai gastar para acessar a política, né? Então isso é uma outra dificuldade que a gente tem bastante no Amazonas, né? E o outro é a alta perecibilidade, né? Muitos produtos da PGPM-BIL, que são abrangidos na PGPM-BIL, eles são perecíveis. Rapidamente você tirou da floresta, você já tem que vender. Se você não vender logo, você perde o produto e já tem um prejuízo, né? Além disso, a questão da pouca tecnologia aplicada, né? A gente vê aí, tem tanto o extrativismo, já é feito há décadas, talvez centenas de anos, é feito da mesma forma, ainda não
foram implantadas novas tecnologias, né? A logística de escoamento, isso é outro grande gargalo, isso não apenas para a PGPMBio, mas para qualquer coisa no Amazonas, né? Não apenas no setor primário, até o setor industrial também enfrenta esse problema do escoamento. E a gente sabe que no interior é mais complicado ainda, né? Muitas vezes é no remo ou são horas para você chegar de uma comunidade na sede do município, e tudo isso é uma dificuldade que a gente enfrenta também. Baixo os poucos incentivos fiscais para os extrativistas, né? Nisso, a PGPMBio é até interessante porque ela é uma política para garantir renda ao extrativista. Mercado variável e bem desorganizado. A gente sabe que aqui no Amazonas a gente tem a questão da safra, né? Então, na época da safra e da entre-safra, você tem variações muito grandes de preço, né? Algo assim que é bem complicado. A gente conversa com as pessoas de fora, né? E eles muitas vezes não entendem. Se você não conhecer, se você não tiver vindo aqui, muitas vezes é difícil você entender como é que as coisas funcionam no Amazonas. E os preços baixos, né? A gente tem muitos casos de produtos que são forçosamente colocados para baixo o preço, né? E isso prejudica o extrativista. Nesse cenário, é fundamental que o extrativista não perca dinheiro, não deixe de acessar a PGPMBio. A gente tem experiências, né? Estivemos recentemente no repartimento do Tuiué, que é uma comunidade ali de de Manacapuru, e lá no repartimento do Tuiué nós falamos sobre a PGPMBio e eles não conheciam. Eles estão vendendo açaí por volta de R$1, né, enquanto o açaí no preço da Conab é de R$1,60, eles estão perdendo 60 centavos por cada quilo de açaí que eles vendem. E aí um agricultor falou assim para mim, mas também a gente não conhece a política. Então você pensa assim, se aqui na região metropolitana de Manaus as pessoas ainda não conhecem a PGPMBio, você imagina no restante dos municípios do Amazonas, aqueles mais afastados da capital, que tem uma maior dificuldade mesmo de acessar o programa. Então, gente, agora a gente vai mostrar um gráfico aqui que ele mostra em detalhes como é que funciona a PGPMBio, tá? Então, o que acontece? Você tem aqui uma simulação do preço do açaí, tá? Então, o que acontece? O preço mínimo do açaí na Conab, ele é R$1,60, é aquele gráfico preto ali, tá? Então, o que acontece? O preço do açaí, ele tem, né, como a gente sabe, tem o período da safra e tem o período da entre-safra. Então, ele tem uma variação muito grande de preço. Ele chega ali, né, nas nossas pesquisas, em março de 2017, ele estava em R$2. Chegou em julho de 2017 até a bater R$3,50, né? E aí você vai chegando no período da safra e o preço vai baixando. Então, nesse momento em que o açaí está R$2, está R$3,50, ele está acima do preço mínimo da Conab, que é R$1,60. Então, nesse momento, você não acessa a PGPMBio, porque você tem um preço de mercado maior do que o da PGPMBio. Entretanto, lá na frente, a partir ali de dezembro de 2017, o preço do açaí cai de uma forma que ele fica abaixo do preço mínimo da Conab. Então, o preço mínimo está em R$1,60 ali e o açaí já está em R$1,30. Nesse momento é quando você acessa a PGPMBio. Você tem um preço da PGPMBio de R$1,60 tabelado e o preço de mercado de R$1,30. Então, esses 30 centavos que você tem da diferença do que você está vendendo para o preço da Conab é o que você tem direito da subvenção. Então, em cada quilo de açaí que você vender por R$1,30, você vai ter direito a 30 centavos de subvenção. Tiago, se eu vender a R$1, tem direito a 60 centavos de subvenção. Se vender a 90 centavos, tem direito a 70 centavos de subvenção. Então, a lógica é essa. Toda vez é o preço de mercado, mais a diferença tem que ser o valor da subvenção, tá bom? Então, como é que funciona para você operacionalizar a PGPMBio, para você acessar a PGPMBio? Você tem um produtor, né, ele vai ter ali a sua produção, tá? A Conab, gente, é fundamental dizer isso. Na PGPMBio, a Conab não interfere na comercialização, tá? A Conab, os preços da Conab, eles não podem balizar o mercado, né? O comprador, o atravessador vai lá e fala, olha, a Conab está pagando R$1,60.
então eu só vou te pagar R$1 porque você vai ter direito aos 60 centavos. Não, não funciona assim. O mercado ele não pode se balizar, a Conab ela não pode interferir no mercado privado, né? O que a Conab faz é, após a comercialização entre o extrativista e o seu comprador, a Conab vai pagar a subvenção caso o extrativista tenha recebido menos do que o produto mínimo, tá? É assim que funciona. A gente não pode ter esses preços mínimos da Conab como referência para o mercado, tá bom? Então, toda vez que o extrativista vender abaixo, ele vai e acessa a PGPM-BIL. É importante citar, gente, que todo o normativo da PGPM-BIL ele está disponibilizado no site da Conab, tá? É o www.conab.gov.br. Lá você vai acessar, você vai ter toda a documentação. São materiais bem explicativos, tá? Você lê com calma, você vai entender quais são os produtos, quais são os documentos que o produtor tem que apresentar, qual é a tabela de preços, tá bom? Como é que ele vai fazer a prestação de contas, se ele acessar de forma individual ou se ele acessar através de associações cooperativas, quais são os documentos que ele tem que apresentar, porque são diferentes, tá? Quando é individual são alguns documentos. Quando ele faz através de associações cooperativas, são outros documentos, tá? Então, tudo isso aí tem lá, bem explicado nos normativos da Conab. Como ele pode fazer com a designação de um representante legal, para ele não ter que estar se deslocando do seu município para a Conab, ou para a sede do município, tá? Como é que faz o cadastro das associações, das cooperativas, tudo isso tem lá bem explicado, bem delimitado, tá bom, gente? Como é que você acessa a PGPM-BIL, tá? Como eu falei para vocês, são três formas de acessar, né? Individualmente, com representante legal ou através de associações cooperativas. Se você for acessar individualmente, né? Primeiro, antes de tudo, você tem que fazer o cadastro no SICAM. Esse é um sistema que a Conab está implantando, né? A gente está implantando aos poucos nos nossos programas, mas eu acho que até 2018, 2019, todos os programas da Conab terão cadastro do SICAM, né? A PGPM-BIL ela já está. Então é fundamental que o extrativista faça um cadastro no SICAM, tá? Que é um sistema que está no site da Conab. Caso ele faça a venda do seu produto abaixo do preço mínimo para a Conab, abaixo do preço mínimo da Conab, o que ele tem que nos enviar para ter acesso à subvenção? Ele tem que enviar cópia de RG e CPF, segunda via da nota fiscal de venda do produto, pode ser tanto a nota fiscal de venda quanto a nota fiscal de remessa, tá? A nota fiscal pode ser emitida pelo extrativista ou pelo comprador, tá? A Conab não podem ser as duas. E ele tem que preencher o documento solicitação de subvenção, que também está lá no site da Conab. Apenas com esses documentos ele envia para a Conab, tá? E a gente vai fazer o processamento, vai fazer o pagamento através de depósito em conta ou de depósito em conta ou ordem de pagamento, perdão. E pronto, eu acho, gente, assim, que a subvenção individual, ela é um dos programas do governo federal que você tem mais fácil acesso, né? Porque, vamos lá, olha só, CPF e RG, todo brasileiro deve ter. A nota fiscal já é inerente à venda também, e o documento que você encontra na internet. Apenas com esses documentos você já consegue acessar um programa fundamental para a geração de renda do extrativista. No caso de você fazer o acesso através de representante legal, também tem que ter o cadastro no SICAM, vai enviar os documentos CPF e RG, a nota fiscal, a solicitação de subvenção e também a procuração, tá? A procuração do representante legal para ele fazer esse meio campo entre o extrativista e a Conab, tá bom? O terceiro modo de acesso é através de associações ou cooperativas, tá? Faz o cadastro no SICAM e aí você vai enviar os documentos. Esses documentos das associações e cooperativas, a gente pede que você dê uma lida no material disponível na internet, né, no documento 35, porque já é uma relação maior de documentos. Tem ata de eleição em posse da diretoria,
tem o estatuto da associação cooperativa, então é uma gama maior de documentos, né? E a gente pede que você leia, né? Verifique no site, porque senão a gente ia tomar muito tempo da apresentação aqui listando esses documentos. Luiz? Lembrando aos amigos, agora, a questão do SICAM, que é um sistema para ser operacionalizado e precisa de internet. Então, você, amigo, que está aí no município, a maioria desses cadastros são feitos pelo IDAM. Então, você, amigo, que está aí e tem dificuldade, a gente conhece o problema da dificuldade da internet no interior. Então, temos um modelozinho de um cadastro que é feito no papel. Você preenche esse cadastro, se você tem dificuldade de preencher o SICAM, você preenche esse cadastro no papel, manda para nós aqui no IDAM Central, que nós preenchemos isso no sistema, porque aqui a gente tem uma internet melhor. Então, faça o cadastro no papel, preencha no papel e mande juntamente com a documentação que nós preenchemos aqui para vocês. A gente já fez isso com Codajás, já fez isso com outros municípios, né? Na época lá era o Gabriel, teve dificuldade com a questão da internet, mandou para nós aqui as informações dos extrativistas no papel e a gente aqui transferiu isso para dentro do programa do SICAM, que é da Conab, que a maioria das vezes é operado por nós em função do IDAM ter os escritórios, e é mais uma atividade pelo IDAM trabalhar com assistência técnica e a extensão rural, é mais uma atividade para nós. Então, a gente nos coloca à disposição para vocês também. A dificuldade que tiverem com a questão da internet, preencha no papel, coloque juntamente com o documento e mande para nós aqui no IDAM Central, que nós fazemos isso para vocês, tá? Agora eu vou passar para o Thiago para ele dar continuidade à palestra. Obrigado, Luiz. Isso que o Luiz falou, gente, é nessa linha do que nós estávamos falando aqui, né? É muito importante a ajuda do IDAM nessa operacionalização da PGP-MBio, porque a Conab não tem essa capilaridade nos interiores do estado, né? E a gente sabe, eu já estive, eu sou do interior, eu sei como é difícil a questão de internet, né? Muitas vezes você não tem internet na própria sede do município. Agora você imagina lá naquelas comunidades ribeirinhas, naquelas comunidades mais afastadas, aí é que não funciona mesmo, né? Então você pode ter esse auxílio aí do governo do estado, né? do IDAM, para você acessar os programas da Conab, né? Não apenas a PGP-MBio, mas os técnicos do IDAM, eles são treinados, eles recebem divulgação de todos os programas da Conab, tanto a PGP-MBio quanto o compra com doação simultânea, formação de estoque, venda em balcão, tudo isso eles podem passar informações, podem esclarecer melhor para vocês, tá? Gente, lembrando, como a gente viu aqui no slide anterior, que todos devem se cadastrar no SICAM. Para acessar a PGP-MBio, já é necessário que todos se cadastrem no SICAM. Após o cadastro, você envia a documentação para a Conab, tá? Ao recebermos a documentação, nós vamos fazer uma análise dos documentos. Se estiver tudo regular, a gente vai fazer o pagamento da subvenção, tá? É importante dizer, gente, que assim, muitas vezes acontece da documentação não estar perfeitamente adequada. Então a Conab precisa de uma retificação, a Conab precisa ou uma xerox, uma fotocópia que não ficou muito boa, pode ser alguma coisa. Então na hora que você for fazer o cadastro, é importante que você coloque formas da gente contatar você, telefone, e-mail, caso tenha, ou não tenho celular, mas a minha mãe, a minha esposa, o meu filho. Tudo isso é importante que você coloque algum meio de contato, porque caso a gente não consiga processar com a documentação que você mandou, a gente vai tentar entrar em contato para solicitar o restante da documentação, tá? A gente não vai receber, não está certo, não vou pagar, não. A gente vai correr atrás de você para tentar verificar a documentação para a gente poder pagar a subvenção, tá? Qual é a documentação exigida para você acessar a subvenção? Cadastro no SICAM, cópia do RG CPF, extrato da DAP, né, que eu costumo dizer que é o CPF do agricultor familiar, né, todo agricultor familiar deve ter a declaração de aptidão ao PRONAF, né, que é importante a DAP, né, e qualquer uma das vias da nota fiscal, como eu falei, tanto a de compra quanto a de venda.
Como é que é calculada a subvenção? Vamos colocar aqui um exemplo prático para ficar bem claro para a gente, né? Você tem a quantidade de produto, tem o preço mínimo da Conab, que no exemplo é R$ 3,04. O preço de venda, nesse exemplo, será R$ 1,70, tá? E o limite da subvenção, eu vou já falar sobre esse limite, tá? Então, o que acontece? Você tem ali um preço de venda de R$ 1,70, né? E enquanto o preço mínimo da Conab é R$ 3,04. Então você tem R$ 3,04 menos R$ 1,70, R$ 1,34, que é o valor que você vai ter de subvenção por cada quilo de produto vendido. No exemplo, foram vendidos 1.000 quilos, né? 1 tonelada desse produto. Então você tem 1.000 quilos vezes 1,34, que é o valor da subvenção por cada quilo. Nesse caso, o extrativista teria direito a receber da Conab em subvenção R$ 1.340, tá? É importante citar, gente, que esse valor que você vai receber de subvenção, ele tem um limite anual de R$ 3.000, tá? Então, nesse exemplo, se o produtor vendesse, por exemplo, 3.000 quilos, ele recebendo R$ 1,34 de subvenção, você verifica que ele ia passar de R$ 3.000 de subvenção, né? E aí o que acontece? Nesse caso, a Conab paga até R$ 3.000, ela não iria pagar o restante, tá? Porque já é uma política definida, tá? E é importante até dizer que isso mudou. Até o ano passado, tinham produtos que a Conab só pagava R$ 1.000 por ano, tinha produtos que pagava R$ 2.000 e tinha produtos que pagava R$ 3.000. A partir desse ano, todos os produtos têm um teto de R$ 3.000. Então, quem não estava em 3.000 subiu, né? Todo mundo subiu e agora é mais uma fonte de renda para o extrativista, tá? Aí você fala, Thiago, tudo bem, tu está falando de PGPM-Bio, está falando, mas quais são os produtos? Qual é o preço mínimo? Como é que a gente faz para acessar? Quando é que a gente vai ter direito? Né? A gente vai está mostrando agora aqui para vocês a tabela de preços mínimos para 2018. Tá? Então você tem aí, por exemplo, o açaí. O açaí, o preço mínimo da Conab é R$ 1,60. Tá? Então toda vez que você vender o açaí abaixo de R$ 1,60, você vai ter direito à subvenção. A gente tem a andiroba também, ainda ontem passou por mim um pagamento de andiroba, né? A gente já está fazendo os pagamentos de 2018. A andiroba é R$ 1,60 no quilo do produto. A gente tem o babaçu também, que não é muito falado aqui, mas a gente tem no Amazonas. Temos também a borracha, né? Que é o produto que mais acessa no estado do Amazonas. O preço mínimo da borracha é R$ 5,42 o preço da Conab, e a gente tem notícias aí de que, através das nossas pesquisas, que o preço pago no mercado da borracha, ele está entre R$ 2,20, R$ 2,00, tem o município de Boca do Acre, se eu não me engano, está entre R$ 2,50 e R$ 2,70. Então você verifica que o preço da Conab sendo R$ 5,42 é uma geração de renda muito grande. Às vezes, o extrativista recebe mais da subvenção do que ele está recebendo do mercado, né? Então mostra a importância desse produto, a importância dessa política para o extrativista. Você tem logo em sequência o buriti. O buriti e o murumuru, eles são estreantes em 2018, tá? Eles não estavam até 2017. Esse ano nós conseguimos colocar o buriti e o murumuru, tá? Já são mais 2 produtos que são novas fontes de renda para o extrativista. Temos o cacau, temos a castanha, temos a piaçava também, que é do norte do Amazonas. Então são 9 produtos que o extrativista do Amazonas consegue acessar na PGPM-Bio. Então, se você imagina, né? Claro que ninguém vai trabalhar com todos esses produtos, mas o potencial de renda seria o quê? R$ 3.000 por cada produto, 9 produtos, seria um potencial de R$ 27.000 por ano para o extrativista. A gente vai ver ali na frente como a PGPM-Bio ela realmente ajuda na geração de renda do agricultor familiar. Gente, é importante citar que a Conab ela faz fiscalizações também em cima desse programa, tá? Porque, como eu falei para vocês, é um programa que a Conab não atua na comercialização, e a gente já viu
em alguns casos, de fraude do programa, né? Então você tem... Você pergunta assim, Thiago, como é que acontece essa fraude? Você tem lá, por exemplo, o açaí. Açaí é R$ 1,60, o preço mínimo da Conab. O preço de mercado é R$ 1,30. Aí, na hora de... O extrativista faz a venda por R$ 1,30. Na hora de emitir a nota fiscal, ele vai lá e coloca R$1, né? Ou seja, ele teria ali um valor maior de subvenção. E a gente sabe que, como a Conab não está nos interiores e também é uma comercialização entre agentes privados... Isso pode acontecer, gente. Infelizmente, isso acontece. Para coibir isso, né, já que são recursos públicos, são os nossos impostos que sustentam essa política, a Conab faz fiscalização, né? É a própria Conab que faz a fiscalização, tá? A gente tem uma gerência só de fiscais, tá? Que fiscalizam todos os programas da Conab no Brasil inteiro, tá? A gente faz uma fiscalização por amostragem, tá? São fiscalizados tanto os extrativistas quanto as associações e cooperativas. Então, todos os envolvidos na subvenção são passíveis de serem fiscalizados, tá? Ela serve para que a gente verifique que a política, que o programa realmente está atingindo o seu fim e não que ele está sendo fraudado, tá? Então, o que a Conab verifica? Ela verifica se o local de coleta do produto realmente é passível de produzir tudo aquilo que está sendo colocado na nota fiscal. A gente verifica se o preço está de acordo com o que o mercado está pagando. A gente verifica os documentos, tá? Quando você acessa a subvenção, você tem que guardar por uma determinada quantidade de anos aqueles documentos que comprovam a comercialização, tá? E, claro, como tem o meio-campo, pode ter o meio-campo de associações cooperativas, a gente fiscaliza se os extrativistas lá na ponta realmente estão recebendo os valores que aos quais eles têm direito, tá? Então, o que acontece? De tudo isso, gente, é importante citar que a Conab tem a fiscalização dela, tá? Mas, caso sejam verificadas fraudes, né, crimes que ultrapassem a esfera administrativa, isso pode virar uma denúncia no Ministério Público, pode envolver a Polícia Federal. Então, assim, gente, é uma questão muito séria mesmo e a gente pede que vocês tenham muito, muito cuidado na hora de colocarem o preço que vocês realmente venderam, tá? Para você não ter problemas futuros, tá? Então, o que acontece? Caso a área, por exemplo, a área de produção seja incompatível com a quantidade determinada na nota fiscal, você pode ser penalizado em devolver o dobro do valor que você recebeu de subvenção, atualizado pela inflação, né? Então você recebe a subvenção, teria que pagar o dobro da pagaria atualizado pela inflação. Caso você não efetue o pagamento, você vai ser incluído nos cadastros de inadimplentes. E, além de tudo, suspenso em 2 anos do programa, tá? Em até 2 anos do programa. Você não vai ter acesso às políticas da Conab num período de 2 anos. Caso a documentação seja falsa, você também devolve o valor, o dobro do valor pago da subvenção, atualizado pela inflação, tá? E também é incluído nos cadastros de inadimplentes. A suspensão de até 2 anos, ela abrange você participar com produtos terceiros, né? Então você teria ali uma penalidade que seria mais abrangente até do que a própria Conab. E caso você não atenda a fiscalização, pode ser suspenso por até 2 anos do programa também, tá? Caso a associação cooperativa não faça o repasse da subvenção ao produtor, ao extrativista, ela vai ter que fazer esse repasse em até 30 dias, né? Vai ter que arrumar recursos para fazer o repasse, ou vai ter que devolver o dinheiro ao governo federal também em dobro, tá? Então você vê aí que essa questão do valor é sempre duplicado, tá? No caso do representante legal cobrar valores acima do acordado ou diferente do acordado no que ele tiver acordado com o extrativista, ele vai ter que fazer o ressarcimento, tá? Do valor que ele teve a mais ao extrativista e ainda vai ter que comprovar a Conab que ele fez esse ressarcimento, tá?
Caso ele não faça essa comprovação, ele também fica impossibilitado de operar com a Conab por até 2 anos, tá? E devolver os recursos em dobro à Conab. Caso pessoas que não façam parte da cooperativa ou da associação participem do programa, a entidade pode ficar suspensa por até 2 anos, tá bom? Então, gente, você verifica aí que tem uma série de normativos, tem uma série de penalidades possíveis para aqueles que fraudarem o programa. Então, a gente solicita, né, lembrando sempre que em casos extremos, pode chegar a não pagar a subvenção no estado inteiro, então você não prejudicaria apenas a si, mas prejudicaria todo o estado, tá? E a gente pede muito cuidado com essa questão, né, dos valores envolvidos na PGPM-BIL, tá? Então o que acontece? Foi falado aqui, né, que no estado do Amazonas a gente tem várias dificuldades logísticas e a Conab tem atividades para superar essa dificuldade logística, né, para a gente levar o conhecimento da PGPM-BIL a todos os municípios do estado do Amazonas, né? Esse é o nosso objetivo, é o nosso sonho. A gente está, nesse momento aqui, tentando realizar esse sonho, né? Colocando mais um tijolinho lá para conseguir alcançar esse nosso objetivo. Então, a gente faz viagens de divulgação, tá? A gente teve viagens aí no estado do Amazonas, Pará, Bahia, né? Estados que têm grande acesso da PGPM-BIL, tá? A gente faz também painéis. Nós fizemos no fim do ano passado treinamento aqui em Manaus com alguns técnicos do IDAM para eles levarem, para eles divulgarem nos seus municípios, tá? A gente tem também a divulgação da política, né, em vários estados. A gente tem materiais de divulgação. Então, toda vez que a gente faz uma viagem para um município, seja Manacapuru, Tefé, seja Tabatinga, a gente fala do programa específico que a gente está lá, né? E a gente aproveita e fala de todos os outros programas, incluindo a PGPM-BIL. Nós temos folders, cartilhas que a gente divulga, deixa no município para que o pessoal do IDAM ou da Secretaria de Produção divulgue entre os extrativistas, entre os agricultores familiares, porque é o nosso objetivo, gente, é levar esse programa para todo o estado do Amazonas, que a gente sabe que o potencial da subvenção no Amazonas é gigantesco, mas a gente não acessa talvez nem 20% de todo o potencial que a gente tem, muito em conta de todas essas dificuldades que a gente falou ao longo desse nosso bate-papo, né? A gente tem aí fotos de alguns eventos realizados, né? Minas Gerais, Paraíba, Maranhão. Essa apresentação ela foi feita lá em Brasília. Infelizmente, eles não colocaram as fotos aqui do Amazonas, né? Mas eu prometo para vocês que eu já vou alterar essa apresentação e vou colocar só foto daqui do Amazonas, tá? Então, gente, de tudo isso, o que a gente tira, né? Qual é a importância da PGPM-BIL na renda do agricultor familiar? Eu estava comentando com vocês ao longo dessa apresentação que a gente verifica que é algo realmente muito importante, algo que traz muitos ganhos ao extrativista. E a gente tem agora um slide aqui que ele vai mostrar, olha só. Um estudo que a gente está fazendo apontou que a renda média do extrativista é de R$ 428, né, que é menos do que um salário mínimo. Isso aí são valores de 2016, tá, gente? São dados que a gente já tem fechado. Dados fechados, né? A gente sabe que o salário mínimo já aumentou, né? Essa pesquisa ela teria que ser atualizada, né? Mas são dados recentes, de 2016. Essa renda média, gente, de R$ 428, ela dá uma renda média anual de R$ 5.138, né? Então você tem aqui em Manaus, por exemplo, até no próprio interior onde você está, muitas vezes essa renda aí, tem gente que ganha mais do que isso num mês. E para o extrativista isso aí é a renda anual. Então você verifica como é realmente complicada a vida do extrativista. E o valor médio recebido da PGPM-BIL foi de R$ 1.216 por família, né, nas pessoas que acessaram a PGPM-BIL. E aí, olha que dado fundamental. A contribuição média da PGPM-BIL na renda do produtor extrativo é de 24%, ou seja, praticamente 1/4 da renda do extrativista vem da PGPM-BIL. Aí você pensa assim, 1/4, né?
Se você tivesse uma redução hoje de 1/4 no seu salário, seria um impacto muito forte, né? Então você verifica como a PGPM-BIL é importante na vida do produtor extrativista, tá? Então a gente tem aqui agora um mapa de todos os produtos que são amparados, né? A gente tem ali a borracha, o cacau, a piaçava, o açaí, tem Me ajuda, Luiz, qual é aquele último ali de baixo? É o pinhão do lado do sul? Aqui no Amazonas, borracha, cacau, piaçava, açaí, andiroba, né? E a gente tem agora também o buriti, o murumuru, tá? E aí você tem nos outros estados também, o estado do Maranhão, o estado da Bahia também são muito fortes, também acessam bastante a PGPM-BIL aqui no Amazonas. O Amazonas é o estado que tem a maior diversidade de produtos acessados, né? A gente já teve acesso de 6 produtos aqui no estado. Nenhum outro estado do Brasil tem tantos produtos acessados, tá? Gente, eu prometo que já está acabando, tá? A subvenção, ao longo desses anos aí, nesses 8 anos que a gente está trabalhando, ela já pagou mais de 41 milhões de reais aos extrativistas, né? Então você verifica que a gente teve um pico ali em 2013, aí caiu bastante em 2014, a gente está realmente e a gente está agora numa crescente, né? Estamos numa tendência de alta. E assim, para nós é fundamental, porque é a política que está sendo aplicada. E a gente verificou pelo slide anterior como essa política tem impacto na vida do extrativista. Então, através dessas nossas divulgações, através dos nossos colegas do IDAM, através de você que está assistindo essa palestra agora, que está com esse conhecimento, a gente solicita que você divulgue. Poxa, tem muitas vezes gente vendendo açaí, R$1,20, R$1,40, R$1. Aí às vezes você pensa assim, poxa, é pouquinho, é 1 quilo, 10 quilos, mas quando você vai vendendo no todo, você pode ter realmente uma renda considerável a mais através da PGPM-BIL. E outra coisa, gente, é dinheiro, né? Acho que ninguém está rasgando dinheiro, ainda mais nessa situação atual do Brasil. É uma fonte de renda diferente para o agricultor que ele pode se beneficiar, tá? A gente tem aqui um gráfico mostrando quais são os produtos, né, em quantidades e valores que mais tiveram acesso. Então você tem ali, como eu falei para vocês, o Maranhão, né, muito forte, o estado que depende demais, né, da PGPM-BIL. Você tem o Babaçu como o produto ali que mais se destaca tanto em quantidade quanto em valores. Aqueles valores ali de 2017 você tem a borracha, né, 18%, o estado do Amazonas está ali, está representado, mais de 90% do que é acessado no Amazonas é de borracha, né, e está ali você vê como a borracha é relevante, né, em todo o Brasil, tá? Você tem vários produtos ali, macaúba, pinhão, umbu, todos produtos extrativistas, todos produtos que são trabalhados por agricultores familiares, comunidades tradicionais e geram renda para o produtor extrativo. Então, gente, eu queria realmente agradecer muito, muito, muito mesmo, de coração para vocês, a todos vocês que acessaram, a todos vocês que assistiram, né? Queria agradecer ao IDAM, queria agradecer ao governo do estado, que possibilitou a Conab ter esse momento de divulgação, uma divulgação mais ampla, uma divulgação com uma estrutura muito bacana aqui. Eu realmente estou maravilhado com o local aqui, com o estúdio. Realmente eu não conhecia, gostei muito, espero que a gente possa vir mais vezes para divulgar os outros programas da Conab, para esclarecer dúvidas que vocês eventualmente tenham da PGPM-BIL, tá bom? A Conab, gente, eu quero falar para vocês, a Conab, eu costumo dizer que ela é a casa do agricultor familiar. A Conab, ela é feita para o agricultor familiar. Então, todos os nossos programas, eles visam dar renda ao agricultor familiar, dar segurança para ele, tá? Quero dizer que a Conab, ela está de portas abertas para todos os agricultores familiares, tá? Você pode vir aqui na Conab, pode ter certeza que a gente vai receber você, vai dar um cafezinho, vai esclarecer as dúvidas que você tiver, tá? Quero deixar claro que ninguém, absolutamente ninguém, está autorizado a intermediar os programas da Conab com o agricultor familiar.
As relações da Conab são agricultor familiar, Conab. Qualquer pessoa que chegar para você cobrando valores, dizendo que vai facilitar o acesso aos programas da Conab, dizendo que tem acesso, dizendo que tem caminhos na Conab, é mentira, é mentira. Todos os programas da Conab eles têm normativos rígidos, normativos inclusive definidos por Brasília, tá? Então também não adianta o agricultor familiar chegar aqui em Manaus com a gente e falar, poxa, olha, facilita para mim aqui, dá uma ajudinha. Não, não existe, a gente não tem mecanismos para facilitar para um ou para outro, tá? Tudo é dentro dos normativos, com regras claras, tá bom? Eu acho que isso é uma proteção para você, porque tem agricultor familiar que vem aqui e tem agricultor familiar que não tem condição de vir aqui, mas todos eles terão o mesmo tratamento pela Conab, tá? Terão acesso aos mesmos programas nas mesmas condições, tá bom? Muito obrigado mesmo a todos vocês. Qualquer dúvida, podem nos contatar. Então, temos perguntas e vamos responder as perguntas, né? Então, vem uma pergunta aqui do município de Eronepé. No município de Eronepé, já está finalizando, eu acho que é finalizando a safra, né? E gostaríamos de saber se é possível os extrativistas receber a subvenção, visto que os mesmos não têm um recibo ou nota fiscal da venda do produto. Qual a orientação a seguir e o que deve ser feito? Olha, gente, obrigado, Luiz. Como a gente falou, né? A Conab trabalha com recursos públicos, tá? Com recursos federais, e a gente precisa realmente dessa documentação. O que a gente recomenda a você? Procure o IDAM, procure a Secretaria de Produção, eles vão lhe auxiliar nessa tentativa de conseguir a documentação, tá? Infelizmente a gente não tem como fazer pagamento sem essa documentação, nós realmente precisamos, tá? Porque a subvenção ela é mantida com recursos públicos, com recursos dos impostos de todas as pessoas. Então, nós precisamos dar, sim, uma prestação de contas convincente dos valores que a gente utiliza. Então, sem a nota fiscal, a gente não tem como fazer, infelizmente. Só complementando o que o Thiago falou, pessoal, essa nota aí, você que é extrativista, você pode tirar sua carteira do produtor. Ao comercializar o produto, se você tem a carteirinha do produtor, aquela nota fiscal é válida. Então, se você tem a carteirinha do produtor, aquela emitida que o IDAM faz, que a Cefaz que emite, você pode usar essa carteira para você emitir a nota fiscal, sem nenhum problema, como o Thiago falou. Pode ser a nota fiscal de venda ou a nota fiscal de compra. Então, fica a critério de vocês, mas a nota fiscal do produtor extrativista através da carteirinha é válida, tá bom? Mas não tem como fazer pagamento sem nota fiscal, não tem como, é um dos documentos exigidos. Tem uma outra pergunta aqui de Atalaia do Norte, né? Prazer estar falando com os colegas de Atalaia do Norte, né? Para o extrativista, acredito que seja individual, as notas são adquiridas através de quê? O produtor ou extrativista individual, as notas, pode ser a empresa que comprou o produto, pode emitir essa nota, né? O Thiago pode complementar. O produtor que vendeu para a empresa, essa empresa, ela pode emitir essa nota, mas também, se não tiver a empresa, o próprio extrativista, tendo a carteirinha do IDAM, ele pode emitir a nota através do cartão dele de extrativista. Você pode complementar, Thiago? Na verdade, Luiz, já ficou bem claro. Eu até gostei da tua fala, acho que já ficou bem claro nessa questão aí, né? A gente já tinha citado que é preciso de uma nota fiscal, né? Sem esse documento, você infelizmente não consegue acessar a política. Então, pessoal, assim, um complemento não tem como fazer o pagamento da subvenção sem a nota. Então, se você vai vender para uma empresa, exige a nota fiscal, mas, eu estou vendendo com um atravessador e ele não tem como me emitir uma nota fiscal.
o que compete a nós? Se você é extrativista e você tem o cartão do produtor, você tem como emitir essa nota através do seu CPF, do seu cadastro que você tem na Cefaz. E essa nota fiscal que é emitida por você, você tem é válido, é uma nota fiscal válida. Então, não tem como fazer pagamento hoje se não tiver uma nota fiscal. Ou pela empresa a qual você está comercializando o produto, ou a emissão da nota fiscal via seu cartão do produtor. Aquela carteirinha do produtor que é tirada por nós, que é emitida pela Cefaz. Então, perante isso, pessoal, eu queria agradecer. Tem uma pergunta aqui de Juruá também, né? Minha terra querida, prazer estar falando com vocês, sou daí. E é um prazer imenso, né? Estar contribuindo de alguma forma. Então, a nota precisa ser na data da safra ou outra data são válidas. Pessoal, aqui eu queria falar uma coisa para vocês. Anteriormente, você poderia enviar essa nota num prazo maior para a Conab que era aceito. Mas esse prazo agora, você tem 90 dias, não é isso, 90 Thiago? dias, exato. Você tem 90 dias para você pegar essa nota e enviar para a Conab. Então, o prazo diminuiu. Ao você vender hoje, que são dia 13 de junho, você tem 90 dias no máximo. Olha que é o prazo máximo para essa nota chegar juntamente com a outra documentação. Então, fiquem atentos. A safra está acabando, você tem 90... Aliás, já está acabando em vários municípios, né? A região do Baixo Amazonas ainda tem essa aí, mas a região do Alto Juruá, Purus, Madeira, a safra do açaí está terminando. Então, você tem 90 dias para que você, ao dia que você emitiu a nota, fico bem atento, ao dia que foi emitida a nota, para essa nota chegar na Conab. A partir desse prazo de 90 dias, infelizmente não tem mais como, eu vendi em 2016 e eu vou emitir a nota em 2017, ou eu vendi em 2017 e eu vou emitir a nota em 2018. Não tem, é 90 dias ao período que foi comercializado o açaí, que tem a data de emissão da nota fiscal. Então, fico atento à questão dos prazos. Sobre essa pergunta especificamente, né, se a nota fiscal tem que ser na safra, a data da nota fiscal tem que ser na safra ou pode ser depois, é importante citar, você tem que verificar, né, tem que ser caso a caso. A gente falou ao longo da apresentação que muitos produtos da PGPM-Bio, eles têm a questão da perecibilidade. Então, por exemplo, você tem o açaí, você tem o buriti. Se você não vendeu o açaí e o buriti na safra, você não vendeu, né? Porque depois daquilo o produto rapidamente estraga. Agora, a borracha ela já tem uma perecibilidade maior. Então, a nota fiscal ela tem que ser da data que você vendeu o produto. Tá? Então, você não pode vender a nota fiscal, vender o produto hoje e emitir a nota fiscal daqui a 2 meses, com a data de daqui a 2 meses, 3 meses, né? Senão fica caracterizado uma fraude do programa. E aí, o que acontece? Você precisa ter, e aí eu vou fortalecer o que o Luiz falou, porque é uma alteração muito sensível que teve no ano de 2018. Os 90 dias, antes você tinha 180 dias para apresentar a nota fiscal. Então, você vendia hoje, junho, você tinha até dezembro para apresentar a documentação à Conab. Hoje você só tem 3 meses. Então, ficou um prazo mais curto, tá? E a gente pede, mais uma vez, dada essa nova condição, você precisa intermediar, ou pode intermediar, né, para facilitar através dos órgãos de extensão rural do governo do estado. E você ter um cuidado maior, fez a emissão da nota fiscal, fez a venda do produto, junta a documentação, faz o cadastro no SICAM e manda para a Conab. Ok, pessoal, então, no momento não temos perguntas, a gente vai finalizar. Eu queria agradecer a participação de todos os municípios, né? A gente está conversando com a Conab para que num período próximo a gente possa ter um espaço maior aqui, levar um curso. Ainda temos mais perguntas, né? Mas, enfim, a gente está articulando para que no período próximo a gente tenha um curso para vocês, né? Com um público maior, uma abrangência maior dos municípios. Vamos a perguntas de Tonantins, né? Lá do nosso colega de Tonantins. E essa é bem direcionada para você, Thiago. Com relação
acho que é Pirarucu, Pirarucu. né? Pirarucu de manejo. Existe novidade quanto à sua inclusão nessa lista da PGPM-BIL? Bom, gente, eu até agradeço a pergunta de Tocantins, né? Minha avó nasceu lá em Tocantins. Inclusive, após a fala do Luiz, eu ia comentar exatamente sobre isso, sobre o pirarucu de manejo, né? O que é que acontece? Qual é a situação hoje? A PGPM-BIL ela é voltada apenas para produtos de origem vegetal, né? Na lei da PGPM-BIL tem um artigo lá que, quando ele define os produtos, fala de produtos extrativos de origem vegetal. O que a gente está tentando, né, na Conab, é tirar essa palavra vegetal e deixar apenas produtos extrativos, que aí você incluiria vegetal e animal. E eu posso garantir a vocês que a Conab, como um todo, está numa luta incessante para conseguir essa alteração, né? A gente está apoiando os estudos. Quando o projeto de lei ele vai mudando de casa, ele vai mudando de comissão, a gente vai até o deputado, que é o relator, a gente senta para conversar, oferece apoio no que ele precisar, tá? Aqui no Amazonas, a gente tenta contato com políticos, com deputados federais, senadores, para que eles também tentem reforçar esse pedido, tá? E o que a gente pede de você, que está aí, que está interessado, que a gente sabe que vai ser muito importante quando o pirarucu de manejo entrar, a gente solicita que você também faça o mesmo. Ano de eleição, a gente sabe que políticos vão aparecer, vão estar mais presentes nos municípios. A gente pede que você faça isso. Olha, tem como dar uma força no pirarucu de manejo, isso pode ser muito importante para o município, para os criadores, para os manejadores, né? É o que a gente pede que você pode fazer nesse momento. Eu tenho certeza que a Conab está numa luta para conseguir isso, porque o que acontece? Não apenas o pirarucu de manejo, a gente conseguiria o peixe ornamental de Barcelos, também iria entrar. A gente poderia, futuramente, com uma lei de manejo do jacaré, a gente conseguiria colocar o jacaré também na PGPM-BIL, né? Assim, sonhando com o futuro, né? Então, seria muito importante o pirarucu de manejo. O projeto de lei, ele está andando, né? Você sabe, mas você imagina que não é rápido, que precisa passar por 5 comissões, tá? Ele tá andando entre essas comissões e a gente está na cola dele, a gente está sempre cobrando, sempre fazendo o que a gente pode fazer para conseguir a inclusão desse produto, né? A gente já tem aí algumas pesquisas de preço, né? O preço do pirarucu hoje ele está por volta de R$ 7,29 no compra com doação simultânea. Na PGPM-BIL, eu imagino, né, que seria por aí também. A gente não tem como definir, porque caso ele seja incluído, aí a gente teria que fazer visitas aos municípios produtores para a gente fazer aquela nossa pesquisa para definir o preço mínimo. Mas imaginando que ele fique por aí, entre 7,29 e 7,50, praticamente todo o estado do Amazonas hoje vende pirarucu de manejo abaixo desse preço. Então a gente teria aí uma quantidade de acesso gigantesca. Seria muito, muito bom para a gente, Conab, porque seria mais uma ferramenta da gente ter como melhorar a vida do produtor extrativista, tá? Então a gente tem muito interesse mesmo nessa aprovação da lei e a gente está tentando. Agora a gente está esperando os nossos nobres deputados federais que eles deem encaminhamento a essa lei. Então, de antemão, é isso, pessoal. É um prazer enorme. Então, vai surgir dúvida quando vocês forem mexer no SICAM, coloca isso no papel. A gente tem modelos, já enviamos para vários municípios, né? Mas se ainda não tiver aí com vocês, para vocês preencherem, manda para nós o seu endereço, que eu mando por e-mail para vocês, os formulários das informações que você vai colocar no papel, que você tem que pegar lá do extrativista, para você colocar no SICAM, CPF, RG, algum endereço, essas coisas, contato, telefone, e-mail. Manda isso para a gente, que eu mando o formulário para você, você preenche e coloca para a gente aqui, né? Tem nossos telefones que está aí na tela, você pode estar nos ligando, o da Conab, que é o 31
822413, né? E tem o nosso da Gerência de Apoio à Produção Florestal no Madeireira, que é o 3614-8176. Vocês podem nos ligar e quantas dúvidas que a gente vai estar apoiando vocês. Se vocês quiserem materiais de divulgação, né, Tiago? Sim. Para as comunidades, a gente também pode estar enviando essas cartilhas para vocês divulgarem no município. De antemão, pessoal, é isso. A maioria de vocês também, gerentes, tem meu contato celular particular. Vocês podem mandar mensagem ou ligarem sem nenhum problema. Então, muito obrigado. A gente se despede de vocês e em breve vamos estar de volta trazendo mais informações para vocês. Chegou mais perguntas. Mais perguntas, Thiago. Bora lá. Pirarucu, Tonantinha de novo, né? Existe previsão para reajuste do preço mínimo do quilo... não, é castanha. Existe previsão para reajuste do preço mínimo do quilo da castanha do Brasil, e o açaí. E o açaí, né? Uhum. Bom, o que acontece, né? O açaí, ele teve um reajuste. O açaí, ele estava 1,29 e foi para 1,60, né? Isso aí dá mais de 20% de reajuste no ano. Isso é bem acima da inflação, bem acima de qualquer outro índice de preços, né? Então, eu imagino que o açaí, ele, de certa forma, foi atendido. Em relação à castanha, realmente nós tivemos uma diminuição de preços, né? O que acontece? Esses preços, eles são compostos, né? Você imagina, por exemplo, a castanha, ela não tem só no Amazonas, na região norte ela tem em outros estados. E na hora de fazer a composição de preço, eles não levaram em consideração o estado do Amazonas. E acabou que, como no Amazonas nós temos uma logística mais difícil, aí consequentemente um custo mais alto, na hora que você tira o Amazonas da pesquisa, você tem uma diminuição do preço mínimo, né? Se eu não me engano, está em 83 centavos, um valor bem realmente baixo. Entretanto, isso não nos preocupa muito, porque a castanha nós tivemos uma vez apenas acesso no Amazonas, que a castanha, ela tem um mercado bem interessante e o preço de mercado sempre está acima do preço da Conab. Então você acaba que não tem acesso desses produtos. Agora a gente vai trabalhar, tá, para fazer essa alteração para voltar a um preço realmente mais adequado, porque hoje o preço a gente reconhece que o preço ele ficou baixo, mas ele não afeta tanto pela questão do mercado, né? Porque é importante citar, gente, que é o seguinte, ó, a PGPM-Bio, como eu falei ao longo da nossa conversa, ela é o preço mínimo, o preço que o produtor vai ficar no 0 a 0. Então, assim, o ideal mesmo, o mundo ideal, seria que a PGPM-Bio nem precisasse existir. Por quê? Porque no mundo ideal, todo mundo estaria vendendo o seu produto acima do seu custo, ou seja, todo mundo estaria tendo lucro, né? Se você vender abaixo do preço da Conab, significa que você está pagando para trabalhar, está tendo prejuízo com a sua atividade. Então, e aí a Conab entra para garantir você no 0 a 0, né? Para deixar você pelo menos empatado. E isso aí, essa questão de você estar vendendo abaixo do que você custa, do que você tem de custo para produzir, é apenas em casos extremos, né? Como, por exemplo, a questão logística, a questão da safra muito grande, que o extrativista vende uma entre-safra onde ele ficou descapitalizado e na hora que ele começa a colher, ele quer vender e, independentemente do preço, ele quer saber de ter uma renda ali naquele momento e isso acaba que joga o preço para baixo, né? Você tem, por exemplo, a borracha. A borracha só tem um comprador no estado do Amazonas, então ele consegue definir o preço. Não, eu vou pagar R$2, vou pagar R$2,20 e ou você vende para ele ou você não vende, né? Então você tem essas situações que são singulares e só nesses casos ímpares é que você tem a efetiva ação da PGPM-Bio. No caso da castanha, nos municípios que eu já visitei que produzem castanha, Lábrea, visitei Beruri também, que produz castanha, o que a gente vê, né, das associações cooperativas é que todos eles vendem para fora do estado do Amazonas. Então, assim, ele já tem um comprador, já tem um comércio estabelecido desse produto e acaba que, por esse motivo, eles não acessam a PGPM-Bio. Bom, gente... Pode falar, Luiz, perdão. Não, pode estar à vontade. Bom, gente, eu quero também agradecer aqui, deixar os meus mais sinceros agradecimentos. Agradeço
de coração a quem nos disponibilizou esse espaço, ao pessoal que está trabalhando aqui. Queria agradecer a você que assistiu esse bate-papo aí de quase 2 horas. Eu espero sinceramente que tenha ficado claro, que você tenha entendido como é que funciona a PGPM-BIL, como é que é o mecanismo, como é que é a dinâmica da política, tá? Espero que tenha entendido como você acessa, espero que tenha entendido quais são as penalidades, as consequências caso você tente fraudar o programa, tá? A gente espera que realmente a PGPM-BIL ela tenha um crescimento no estado do Amazonas, tá? Porque a gente sabe que o potencial é gigantesco e a gente não atinge sequer 20%, 30% desse potencial em decorrência de tudo aquilo que a gente comentou. Falta de conhecimento, dificuldade em transporte, dificuldade com a internet, que a gente sabe que é bem evidente no interior, mas a gente está aqui para superar tudo isso, e levar renda ao produtor, ao extrativista, porque o nosso programa e o nosso emprego também, ele existe por causa de você, produtor extrativista, agricultor familiar. A Conab é para você, a Conab é a sua casa, e tenha certeza que nós estaremos aqui para fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para melhorar a sua vida, tá? Muito obrigado mesmo, bom dia a todos. Bom dia, ficam todos com Deus, né? Nossos colegas que estiveram conosco. A gente se despede e esperamos ter contribuído e ajudado e esclarecido de alguma forma algumas dúvidas que surgirem. E quanto na aplicação da política que vocês vão estiverem fazendo, quanto às dúvidas, vocês têm nossos telefones, podem nos ligar e que a gente vai estar aqui para ajudar vocês, tá bom? De antemão, bom dia, ficam todos com Deus e até a próxima, se Deus nos permitir. Amém.